Olá pessoal, vamos ouvir mais uma aula do professor Jian Shuijin, um acadêmico moldado pela disciplina e pelo rigor intelectual. De origem chinesa, ele une a tradição clássica do Oriente aos fundamentos da ciência moderna. Seu ensino é direto, exigente e focado no pensamento crítico. Jian Shuijin não ensina para agradar, mas para formar mentes capazes de analisar, questionar e compreender a realidade com profundidade. Reservado e firme, transmite autoridade pela coerência e pelo método. Para seus alunos, representa o professor clássico, aquele que não oferece atalhos, mas constrói conhecimento sólido com disciplina, verdade e responsabilidade intelectual. O incrível sobre Marx é que hoje dizemos que ele estava errado, certo? O comunismo aconteceu na União Soviética e aconteceu na China, mas não aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, onde Marx disse que aconteceria primeiro, porque a Alemanha era mais industrializada do que a Rússia ou a China, certo? Isso faz sentido? É isso que dizemos. Se você pensar profundamente, Marx estava certo. Após a Segunda Guerra Mundial, todas as sociedades, especialmente as sociedades industrializadas, adotaram, em certa medida, as ideias do comunismo. Faz sentido? Ok. Chamamos isso de socialismo e não de comunismo, mas basicamente adere ao pensamento de Marx, que é fazer do trabalhador o coração e o centro da sociedade. E por que fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial? Exatamente, ok? Porque os trabalhadores criam valor. O dinheiro não cria nenhum valor. O dinheiro apenas gera mais dinheiro, certo? É especulativo. Mas os trabalhadores criam valor, eles são produtivos e, portanto, você precisa tratar seus trabalhadores adequadamente. Então, nos Estados Unidos e na Europa, os trabalhadores se tornaram o coração e o centro da sociedade. E os trabalhadores, por meio dos sindicatos, podiam exigir reformas políticas. E assim, toda a sociedade foi direcionada para melhorar a vida da classe média, da classe trabalhadora, certo? É por isso que você tinha um excelente sistema de saúde, ótimas escolas públicas, universidades baratas, certo? Então, as décadas de 50, 60 e 70 foram basicamente o auge da sociedade para a classe trabalhadora. Mas nos anos 80, começamos a mudar isso. Por quê? Porque iríamos querer mudar o sistema. É um ótimo sistema, não é? Marx está certo. Ter o trabalhador como o coração e o centro da sua sociedade, como a unidade central de organização da sua sociedade, faz muito mais sentido do que ter o dinheiro como o coração e o centro, certo? Mas a partir dos anos 80, começamos a voltar para o dinheiro. Por quê? Quem quer mais? Então, o que aconteceu nos anos 80 foi algo chamado de revolta da elite, certo? Em outras palavras, o problema de ter uma sociedade baseada no trabalhador é que ela se torna igualitária demais, igual demais, certo? Mas se você é tipo da elite, você não quer igualdade, você quer diferença. Você quer ter poder e dinheiro nas suas mãos. Isso faz sentido? Então, a revolta da elite aconteceu nos anos 80. E isso é o que chamamos nos Estados Unidos de Revolução Reagan, certo? A Revolução Reagan, o início do neoliberalismo, do capitalismo de livre mercado, e no Reino Unido isso foi chamado de Thatcherismo, certo? Margaret Thatcher, a Revolução Thatcher. E então agora você precisa fazer a transição do trabalhador para outra coisa, certo? Outra ideologia que permita à elite acumular poder. Só para mostrar o quão radical foi essa revolução, na década de 1970, se você fosse um CEO, o chefe de uma empresa, você ganhava em média $1 milhão americanos por ano. Isso é muito bom, não é? É um dinheiro muito bom. E esse $1 milhão era mais de 20 vezes o salário do trabalhador. E isso é bastante razoável. Hoje, o CEO médio nos Estados Unidos ganha $20 milhões por ano. E isso é de 200 a 300 vezes mais do que o trabalhador médio da empresa. Isso faz sentido? Então, nos anos 80, a desigualdade começou a explodir, certo? E assim, eles estão fazendo a transição do trabalhador para uma nova unidade organizacional chamada consumidor. Então, eles precisavam destruir a classe trabalhadora, a classe média, e a forma como fizeram isso foi introduzindo um novo conceito chamado consumidor, certo? Então, nos anos 50, 60 e 70, o governo prometia a você um bom emprego. Se você fosse membro da nossa sociedade, se fosse um cidadão, eu prometia a você um bom emprego que teria para o resto da vida, certo? Então, na década de 80, o governo disse: prometo que vocês terão preços baixos e uma ampla variedade de produtos. Ok? Faz sentido? Tudo bem. Então, isso parece uma mudança sutil, passando do trabalhador para o consumidor, certo?
Mas o que isso significou foi uma revolução na sociedade, uma revolução na política. Então lembre-se de que, como exemplo, o trabalhador precisa ter consciência política para proteger seus direitos, para se organizar e unificar e lutar por reformas políticas favoráveis, certo? É isso que o trabalhador deve fazer, certo? Mas agora, vamos pensar na mentalidade do consumidor. E para isso, vamos fazer outro experimento mental. E o experimento mental é o seguinte: todo mundo na escola, cerca de 500 pessoas, eu decido dar a cada um $1 milhão americanos, certo? Então todos na escola têm exatamente $1 milhão americanos para gastar. O que acontece agora? Pense sobre isso. O que acontece agora? Use sua imaginação. O que acontece? Qual é a primeira coisa que você faz? Eu te dei $1 milhão. O que você faz com esse dinheiro? Bem, a primeira coisa que você faz é comprar algo, certo? O que quer comprar? E $1 milhão é muito dinheiro. O que quer comprar, Nap? Você comprou uma casa, certo? Ótimo, é uma ótima compra. E depois, o que você faz? A primeira coisa é que Nap compra uma casa. Depois, o que ele faz? Compra móveis. Depois tem algo que ele precisa fazer que é muito importante. Depois que ele compra a casa, o que ele quer fazer? Ele quer tirar fotos e postar nas redes sociais, certo? Assim, todo mundo vê nas redes sociais. Aí você vê isso. Nap tem essa casa enorme em Pequim com muitos móveis sofisticados. O que você faz agora? Você também quer comprar uma casa. Mas que tipo de casa? Uma casa maior, certo? E então, o que você faz? Você também posta fotos, certo? E como as outras pessoas se sentem, você acha isso engraçado, né? Mas isso acontece o tempo todo. Então, muito rapidamente, o que acontece na escola? Todos vocês gastam seu dinheiro e todos acabam se endividando, certo? Porque vocês estão competindo uns com os outros para comprar a maior coisa. E $1 milhão é muito dinheiro, mas não é o suficiente para comprar tudo, certo? Então vocês entram em dívida, pegam mais dinheiro emprestado para comprar mais coisas. E aí o que acontece? Como vocês se sentem em relação uns aos outros? Vocês almoçam juntos? Vocês jantam juntos? Vocês gostam de compartilhar o dever de casa juntos? Vocês se odeiam, não é? No final das contas, o que vai acontecer é que todos vocês vão ficar endividados e todos vão se odiar, certo? Então isso é o consumismo. É isso que é o consumismo. O consumismo cria uma competição na sociedade por prestígio, certo? Para ver quem consegue postar as fotos mais bonitas nas redes sociais. Isso leva à individualização ou à otimização de você mesmo, certo? Em outras palavras, agora você não consegue mais se reunir. Você não quer se organizar, não age com solidariedade e, no fim das contas, isso significa que você desenvolve uma lógica econômica, certo? E o que é lógica econômica? É enxergar o mundo apenas pela ótica do capital. Certo? Faz sentido? Então, quando você vê alguém e pensa, ok, será que eu quero namorar essa pessoa? Você não pergunta, essa pessoa é legal? Você se pergunta, quanto dinheiro essa pessoa tem? Certo? Você entende? Você usa a lógica econômica para entender o mundo, para raciocinar e analisar o mundo, certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, é assim que a China funciona? É assim que o mundo funciona? A resposta é sim, certo? Você é assim? Sim, você é assim? Você foi doutrinado a pensar que esse é o único jeito de se comportar e de pensar. Você está na escola. Por que você está na escola? Para que você possa conseguir um bom emprego. Por quê? Para ganhar dinheiro. Para que você possa comprar coisas, certo? Você entende? É assim que todos vocês pensam. Mas existem diferentes maneiras de pensar sobre a escola, certo? Você pensa, estou na escola para aprender, para abrir minha mente, para ter imaginação, para pensar criticamente sobre o mundo, certo? E era assim que pensávamos sobre a escola quando os trabalhadores eram dominantes. Mas agora que os consumidores são dominantes, tudo em que pensamos é como consigo um bom emprego? Como compro uma casa maior? Porque eu quero postar isso nas redes sociais, certo? Então, se você pensar sobre isso, o que isso realmente é a perfeição da escravidão. Faz sentido? O que significa essa frase, a perfeição da escravidão? Sim, você se torna um escravo do dinheiro. Mas por que isso é perfeito? Sim, certo, você entende. Se você é um escravo, você se rebela, certo? Mas se você não sabe que é um escravo e você gosta disso, você escolhe isso, então você nunca vai se rebelar, certo? Então, o consumismo é a perfeição da escravidão, certo? E é por isso que Francis Fukuyama acha que o consumismo é o fim da história, porque é um sistema que alcança o que as elites querem e as massas não querem e não conseguem protestar ou se rebelar. Certo? Isso faz sentido? É um sistema perfeito.